Bom dia, pessoal, tudo bom? Como eu havia comentado com vocês, eu vou fazer aulas curtas, né, pela internet, vou disponibilizar no YouTube para vocês e a gente não vai perdendo conteúdo, tá? Gostaria de deixar claro, né, que eu tô fazendo essas aulas, eu não vou fazer edição nenhuma, tô fazendo aqui em casa, vou disponibilizar no YouTube só nesse período em que a gente está afastado da instituição por conta da pandemia do coronavírus e depois eu vou excluir essas aulas de lá, tá, gente? Porque não são aulas para a internet, né? Não são aulas online, são só simplesmente para a gente repor um pouco de conteúdo e não ficar tão atrasados quando a gente voltar. Então eu quero falar um pouquinho hoje para vocês. Como eu comentei no áudio no WhatsApp, no vídeo que eu mandei para vocês lá, curtinho, eu vou parar um pouquinho com o modelo ISLM-BP, Economia Aberta, né, com as variáveis internacionais, vou parar um pouquinho, porque não tem como a gente discutir gráfico dessa forma, a gente precisa do quadro, eu preciso deslocar as curvas junto com vocês, para que vocês entendam. Então eu vou passar para a segunda fase da nossa disciplina, que é falar um pouquinho sobre integração econômica e globalização, que é o início da nossa parte teórica, que seria o nosso segundo bimestre, mas vamos já estar adiantando por conta, né, da gente estar em casa nesse momento. E como não vai fazer diferença, então nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Nessa manhã fria, né? É o primeiro friozinho que a gente tem esse ano. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho então sobre integração econômica e globalização. A princípio, eu quero focar na integração econômica. A integração econômica ela é um braço, um ramo, ela faz parte do processo de globalização. Ela está intrinsecamente ligada ao próprio processo de globalização. Porque no final ela vai facilitar que a globalização seja feita plenamente, que seja realizada plenamente. Existem vários tipos de integração cultural, tecnológica, que a gente vê no advento da internet, a integração cultural onde você vê as pessoas conhecendo as línguas, a cultura, a comida, a vestimenta, né, a religião de outros países, de outras regiões. A gente tem integração social, ela é um pouco mais difícil, mas a gente tem integração em vários níveis, mas o que eu vou tratar aqui hoje é da integração econômica. A integração econômica ela vai facilitar muito, né, ou facilitaria muito o processo de globalização na sua forma mais plena. Mas ela se dá por fases. O processo de integração foi pensado no sentido de que quando você tem o comércio integrado regionalmente, você tem uma facilitação para a produção, para o mercado produtor e um barateamento no consumo final do produto. A princípio, um barateamento de custos de produção, um barateamento no transporte e um barateamento no consumo final daquele produto. Então, por exemplo, ela foi pensada para mercados regionais, a princípio, para depois acontecer em mercados mais distantes. A integração, a princípio, deveria respeitar fronteiras geográficas. Por exemplo, o Brasil não poderia sair daqui e se integrar lá com um país europeu. A integração deveria respeitar a fronteira geográfica. Agora a gente já ultrapassou, né, esse limite. A gente tem a integração do BRICS, tem blocos daqui da América Latina integrados com países distantes, mas são mais no sentido de acordos preferenciais, integrações mais rasas. As integrações mais profundas, elas sempre têm acontecido regionalmente falando. Então, ela tem fases para acontecer. A princípio, então, como eu acabei de falar para vocês, ela facilita os fluxos comerciais na região. A OMC não tem nada a ver com os processos de integração, mas ela é um organismo que apoia totalmente esse processo, por ele baratear a produção e expandir essa produção e baratear custos na região integrada.
mercado regional ampliado, ele é bem visto aqui na América Latina desde que nem se pensava esse processo integratório. Ele já é bem visto. O Simão Bolívar, que é o idealizador da América Latina integrada, o primeiro que vislumbrou a América Latina integrada, ele pensou num processo de integração e ele foi pioneiro nisso porque ele queria ver a América Latina independente das amarras norte-americanas. O Simão Bolívar via os Estados Unidos como um inimigo, como um explorador de regiões mais fracas periféricas. A CEPAL também levou um pouco desse conceito já na década de 50, e que é bem depois, né, historicamente falando. Então, a integração era pensada por ele no sentido de que os mercados latino-americanos, do México para baixo, se afastasse da dependência americana e produzisse e exportasse para si próprio, virasse um grande mercado integrado. Essa ideia ela entrou em vigor principalmente na Europa depois da Segunda Guerra, quando as economias, tanto as vencedoras quanto as destruídas, né, pela guerra, saíram, né, daquele processo bastante desfalcadas economicamente falando. Os Estados Unidos e a União Soviética saíram como líderes, principalmente os Estados Unidos saíram como grande emprestador, criaram o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, para poder injetar recursos nas economias mais pobres. Quando esses organismos foram criados no fim da Segunda Guerra, vocês já viram isso em história, né, em história econômica geral, esses organismos foram criados não é porque os Estados Unidos, as economias vencedoras da guerra, amavam as economias mais destruídas e tinham pena da população. Não é por isso. A gente está tratando de situação econômica. Eles foram criados porque essas economias tinham que ser recuperadas. Um país, uma riqueza, gente, existe uma teoria que se diz assim que alguns países querem deixar outros sempre na periferia. Até o Simão Bolívar pensava nisso. Mas essa ideia já foi superada. Ninguém prospera na pobreza. As empresas precisam vender, os países precisam comercializar uns com os outros. Como que você vai comercializar com um miserável que não tem dinheiro para comprar? A ideia da criação do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, né, a ideia de reestruturação da economia mundial pós-guerra a partir do Plano Marshall, ela é uma ideia de reestruturação para gerar comércio. Emprestar dinheiro para as economias, principalmente a europeia, que era o berço do consumo de produtos americanos na época, empresta, reestrutura essas economias para gerar mercado consumidor nelas. Senão, o que adianta você sair rico de uma crise, você sair rico de uma guerra e os demais paupérrimos, miseráveis, não ter como comprar sua produção? Você vai ficar tão miserável quanto. Então, essa teoria de que a miserabilidade, a dependência, a pobreza é interessante no cenário global para alguns países, ela foi superada há muito tempo. Tá? É lógico que os países não querem que outros cheguem a seu patamar. Existe uma disputa muito grande hoje entre Estados Unidos e China, né? De quem alcança, a China quer alcançar e tomar a posição de primeira potência dos Estados Unidos. A União Europeia intentou isso com sua integração, né? A partir da década de 90. Então, eles querem tomar a posição de líder global um do outro, mas relegar o outro na miséria é impossível, porque isso relegaria a todos. Né? Nós estamos num processo de fusão das economias tão grande de que a miséria de uma é a miséria das outras. Principalmente se você for uma economia grande e um mercado consumidor potencial, né? Um mercado que possa ser explorado. Então, isso não é vantajoso para ninguém. Bom, quando esses organismos foram criados, foi para reestruturar as economias devastadas pela guerra e voltar a vender para elas. Não foi por bondade, né? Nada acontece, né, economicamente por bondade, mas por interesse, né? E como Adam Smith dizia, o interesse, o egoísmo traz bem-estar social de alguma forma, né? Você faz uma coisa boa para si e acaba gerando bem-estar para todos, né? É essa mais ou menos a ideia que a gente viu lá no pensamento econômico, nos primórdios do pensamento econômico. Então, voltando a pensar esse assunto, trazendo para o processo de integração,
Uma economia integrada regionalmente, ela baratearia custos na própria região e ela facilitaria que esse produto fosse vendido a um preço mais barato, o produto final fosse vendido a um preço mais barato. Como essa integração aconteceu na Europa? Porque foi onde ela primeiro aconteceu. Não foi pensada, ela aconteceu por vias das circunstâncias. Tinha que se recuperar essas economias que foram devastadas pela guerra para elas voltarem a consumir. Foi emprestado dinheiro para elas e aí elas tinham que pagar, né? Se reestruturar e pagar. Então, a primeira integração que a gente tem lá é a integração do Benelux, que é Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Foi uma união aduaneira pequenininha, que eles usaram os produtos que eles tinham à disposição na época, mais facilmente, que era minério de ferro, carvão e aço, e falaram assim, olha, vamos unir a nossa produção de minério de ferro, carvão e aço numa união aduaneira, vamos estabelecer uma tarifa externa comum, vamos zerar a tarifa entre nós e vamos exportar isso mais facilmente para todo mundo ganhar? E o negócio deu certo. As outras economias viram essas três despontarem no cenário porque fizeram essa união aduaneira pequenininha. Tá? Então, elas viram que a coisa funcionava. Não, porque vamos entrar também, né? Vamos adentrar. Não dá para a gente participar, né? E nisso outras economias foram integrando até formar a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço em 1957. O Benelux foi fundado em 48, em 57 já era SECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Esse foi o embrião da União Europeia. E a União Europeia só se constituiu de fato com a criação do euro em 1998 como mercado comum. Então, desde 48 até 98, a União Europeia atravessou todas as fases do processo de integração até chegar ao mercado comum. As outras economias do globo, embora a ideia inicial de um mercado integrado venha da América Latina a partir do Bolívar, querendo sair da dependência latino-americana, da dependência norte-americana, que ele via como muito perigosa, ele odiava os Estados Unidos nesse sentido, aconteceu de fato primeiramente por força das circunstâncias na Europa. E só muito depois ela veio acontecer, começar a acontecer alguns focos na América Latina. Houve uns focos pequenos na década de 60, final da década de 60, com o mercado andino. Em 73 houve uma pequena integração no Caribe, com a criação do CARICOM. Mas a maior integração de fato que é conhecida e que deu certo a princípio é a integração do Mercosul. E ela só aconteceu na década de 90. Ela foi pensada em 1989, idealizada por Brasil e Argentina, e ela aconteceu só em 94. As outras integrações não eram nem levadas em consideração, eram integrações pequenas regionais que não passavam da primeira fase, que é a zona de livre comércio. A integração ela ocorre por fases, ela começa numa zona de livre comércio, ela passa para uma união aduaneira, chega ao mercado comum, aí atinge formas mais maduras com união econômica e monetária e união de integração total. Então eu vou explicar para vocês um pouquinho como é que funcionam essas fases. A primeira fase é a zona de livre comércio, é a fase onde, a mais incipiente, onde as economias integradas, elas retiram tarifas, elas acabam com as tarifas entre elas, zeram essas tarifas, para que os produtos possam chegar baratos nos países parceiros. Então, no Mercosul, por exemplo, na Europa, todas as integrações que acontecem ao redor do mundo, a primeira fase é você tirar as tarifas. Você zera as tarifas entre os produtos, de todos os produtos da pauta de exportação de cada país membro, tá? Não com os outros, só com os participantes daquele bloco. Você zera essas barreiras e esse produto chega muito mais em conta. Você está fortalecendo o mercado consumidor regional, o mercado consumidor do bloco integrado e não do resto do mundo. Está deixando o consumidor final com um produto mais barato e com a mesma qualidade regionalmente, tá? A OMC, ela não tem nada a ver com o processo de integração econômica, mas ela apoia, visto que a OMC apoia que sejam eliminadas ou reduzidas o máximo possível as barreiras tarifárias para que a produção flua
se reduzam os custos e esse gere mais trabalho e o consumo desses produtos seja mais barato para a população tenha acesso a esses produtos, né, que com tarifa não teriam. Muitas parcelas dessa população, principalmente as de baixa renda, não teriam acesso, e sem tarifa isso aconteceria. Então o Mercosul atingiu essa fase rapidamente, já no princípio essa zona de livre comércio foi estabelecida, isso foi muito bom. Só que a integração, no sentido estrito da palavra, ela deveria respeitar fronteiras geográficas. Por exemplo, nós como Brasil não poderíamos sair daqui e nos integrar à União Europeia. A ideia de integração era o fortalecimento de mercados regionais. A ideia era a seguinte: cada região do mundo faria suas integrações com base em parcerias com países semelhantes, alcançaria etapas posteriores e depois que ela alcançasse a União Econômica de Integração Total, a União de Integração Total, o que aconteceria? Era mais fácil de atingir a globalização, de fundir esses mercados regionais para uma aldeia global, tá? Só que para isso todo mundo tem que atingir as fases posteriores da integração. Só que tem um detalhe: nem todos os blocos querem chegar à União de Integração Total. Existe muito medo, principalmente o medo de migração de pessoas e migração de capitais em empresas, de empresas e capitais, de empresas principalmente, para economias de mão de obra mais barata, né? Uma economia com a mão de obra mais cara, com a moeda mais valorizada, teme uma união de integração total de empresas para um país vizinho, né, porque você vai eliminar essas barreiras, onde a mão de obra seja mais barata. Isso seria um tiro no pé. Teme a migração de pessoas de economias com moeda mais desvalorizada, de uma economia mais pobre, para uma economia mais rica dentro da região integrada. Isso também seria muito complicado de se controlar. Teme a fuga de capitais para países onde os riscos de investimento, de se ter investimento, sejam menores. Então, a maioria dos blocos econômicos não são criados visando uma união de integração total. São criados no máximo para se tornar uma zona de livre comércio, para fortalecer o mercado regionalmente através da zeração das tarifas. Isso aconteceu fácil no Mercosul e em todos os blocos que nós temos ao redor do mundo. Só que o Mercosul, ele avançou uma segunda fase, porque o Mercosul, o objetivo dele principal, a princípio também, já era atingir o mercado comum, era fazer a integração nos mesmos moldes da União Europeia. Só que no nosso caso, não deu certo, porque nós paramos nessa segunda fase de união aduaneira, nós não progredimos como a União Europeia progrediu, porque nós temos economias muito diferentes. Não que as economias europeias sejam iguais, tá? Mas nossos problemas são maiores que os dela, porque a pauta de exportação, por exemplo, do Brasil é muito maior do que as dos outros membros. A princípio eram 4, depois entraram outros foram suspensos, enfim. Que é o caso da Venezuela, foi suspenso do bloco por tempo indeterminado. Então, assim, no nosso caso, nós tínhamos um problema muito grande para estabelecer uma união aduaneira, porque o que ela significa? Além do zeramento da tarifa na zona de livre comércio, essa fase implica na criação de uma TEC, uma tarifa externa comum. Significa que qualquer produto que entrar de fora do bloco para o bloco, né, de outros países que não são membros, tenham que ter a mesma tarifa ao adentrar a qualquer uma das economias membros, ou entrar no Brasil, ou entrar na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, tem que entrar com a mesma tarifa. Isso é bem complicado, porque você tem que pegar a pauta de exportação de todo mundo, importação, e escolher uma tarifa externa comum que seja boa para todos, e o que é impossível. Por quê? Porque o Brasil tem setores que ele produz muito, ele não quer concorrência, então ele quer que seja tarifado o produto estrangeiro que vem de fora do bloco, o máximo possível. Já o Paraguai, que não produz praticamente nada, quer que a tarifa seja zero. A Argentina quer que a tarifa seja pequena, por exemplo. O Uruguai também quer que a tarifa seja zero ou mínima. Então, como é que você vai discutir? E todo mundo tem poder de um veto e um voto. Então, a integração parou ali. A gente não consegue avançar. Existem pouquíssimos produtos que têm uma TEC dentro do Mercosul, diferente da Europa, né? Aqui nós não avançamos para o mercado comum. O mercado comum é a terceira fase, que a União Europeia foi a única que atingiu.
que é a livre mobilidade de pessoas, serviços e mercadorias. Significa que nessa fase você não é cidadão do seu país apenas, você se torna cidadão do bloco. Você pode trabalhar em qualquer país do bloco sem ter que ter visto de trabalho. Você pode mandar um produto para qualquer lugar do bloco sem tarifa. Né? Existe a livre mobilidade de serviços, né? Você pode trocar serviços, você pode transitar, você pode morar, você pode viajar, você tem um passaporte comum. É livre trânsito total de serviços, pessoas e mercadorias. Aqui, esse objetivo não chegou, porque para acontecer isso, primeiro você tinha que ter a segunda fase completada, que era a união aduaneira, e nós não tivemos. Né? Em outros lugares, como eu acabei de falar para vocês, a maioria dos outros blocos, ninguém quer saber de chegar nessa fase. Eles querem, no máximo, a zona de livre comércio, mesmo que essa fase pudesse acontecer. Por exemplo, no NAFTA, que acabou agora no governo Trump, que era o bloco dos Estados Unidos, né, Estados Unidos, Canadá e México, o bloco foi dissolvido porque não passava de uma zona de livre comércio. Né? Eles não queriam TEC jamais e não queriam livre mobilidade de serviços, pessoas e mercadorias, temendo que as empresas fossem para o México, onde a mão de obra é mais barata, e temendo que a população mexicana migrasse para os Estados Unidos com facilidade, porque se já migram hoje dessa forma, né, com todas as barreiras, imagina com liberdade para fazer isso, liberdade legal. Então essa fase não aconteceu, só aconteceu na União Europeia e um pouquinho da próxima fase, que é a União Econômica e Monetária, que é a penúltima, que antecede a União de Integração Total. A União Econômica e Monetária, ela implica na criação de uma moeda única e de um Banco Central único. E a União de Integração Total implica em tudo isso que aconteceu e mais a criação de uma legislação única, leis únicas. Você transforma o bloco numa aldeia mesmo, uma pequena aldeia global, né, regional. Só que para você criar um Banco Central único, você tem que ter uma moeda única, você tem que ter uma política monetária comum. Essa foi a parte mais difícil, tanto que a integração europeia começou em 48 e a moeda única só foi criada em 98. O Banco Central único, o Banco Central Europeu único, né, foi criado só em 98 com a instituição do euro. Porque as economias mais ricas tiveram que injetar dinheiro nas economias mais pobres, fazer um esforço de investimento, criar metas para que essas economias cumprissem, para que elas estivessem mais ou menos equilibradas no padrão de riqueza, né, para que se pudesse lançar uma política monetária comum. Não é fácil assim. E ainda assim não deu certo, porque as economias mais pobres e automaticamente mais corruptas burlaram as regras, fingiam que estavam cumprindo as metas, na hora de apresentar resultados, os resultados não apareciam. Tanto que houve uma tentativa de expulsão de algumas economias do bloco. Sobretudo depois da crise de 2008, que mostrou a fragilidade dessas economias de se recuperar, como a Grécia, a Polônia, a Albânia, até Portugal. Então foi muito complicado. E ainda tinha uma outra complicação, porque o Reino Unido nunca aceitou o euro. O Reino Unido estava dentro do processo de integração, aceitou o mercado comum, mas com a ressalva de não progredir no processo, não participar da utilização da moeda única do Banco Central único. Ele permaneceu com a Libra ali firme e forte, mesmo cotada no mesmo valor do euro. Eles tinham medo do euro não dar certo, desvalorizar, e eles desvalorizarem, terem que desvalorizar, perder a força da Libra. Então eles falaram, não, essa fase nós não vamos participar. E depois que as fragilidades da União Europeia se mostraram, depois da crise de 2008, o Reino Unido começou a pensar em sair. Começou a verificar que o processo não tinha dado certo, que as economias mais pobres não cumpriam as metas e que eles não queriam mais ficar no bloco. Até aconteceu o divórcio que vocês viram agora com o Brexit e o Reino Unido sair da União Europeia. É um processo que chegou longe, mas que está desabando, que mostrou a sua não viabilidade, pelo menos não dessa maneira. Eles vão ter que repensar uma outra maneira de integração. E a globalização, ela precisa que essas economias estejam integradas para que o mundo se integre futuramente numa aldeia global. Sem integração regional é bem mais complicado. Como que você vai criar organismos supranacionais se a única região do globo que
começou a ter essa ideia de um banco central supranacional, de autoridades supranacionais, com o Parlamento Europeu, a criação do Parlamento Europeu, com a eleição de um eurodeputado por país para tomar decisões conjuntas em bloco, não deu certo, porque quando a crise de 2008 aconteceu e as economias mais pobres não tinham condição de manter o seu eurodeputado no Parlamento Europeu, economias mais ricas começaram a comprar uma outra vaga das economias mais pobres. Aí, ao invés de poder de um voto e um veto, ela tinha poder de 2 votos e 2 vetos. E isso não é interessante no processo de integração econômica. Então, as coisas começaram a tomar um rumo que não deveriam. Mais um motivo para que o Reino Unido pedisse para sair. Então, nós estamos passando por um processo reverso agora. As economias estão saindo, deixando para trás a ideia de globalização, de integração, embora não tenha mais como fugir desse processo de globalização, ele continua sendo feito paulatinamente, o mundo está muito integrado economicamente, mas não dessa forma. Não da forma a se tornar uma aldeia, a ter organismos supranacionais. Isso deu para a gente observar até agora na situação de pandemia, quando alguns cientistas, dentro da própria OMS, alguns representantes da ONU começaram a tentar criar um organismo supranacional para a gestão da crise da pandemia no mundo inteiro, e não deu certo. Cada economia quis gerir sua crise, indagando que isso seria um atentado à soberania nacional. As economias estão saindo dessa ideia de aldeia global para voltar à questão dos nacionalismos. O nacionalismo ele sempre surge mais exacerbado em momentos de crise. E após 2008, com a crise que aconteceu na quebra das bolsas lá dos bancos, enfim, nos Estados Unidos, parece que a situação mudou um pouco de figura. E houve uma reversão dessa situação, uma mudança nesses paradigmas. E provavelmente vai mudar mais ainda agora com essa pandemia do coronavírus, que vai trazer uma recessão global muito grande. Né? Talvez as pessoas ainda não estejam sentindo, mas vão sentir a partir do momento que a pandemia passar. Tá? Mas o que eu queria deixar para vocês hoje é um pouquinho da explicação dessas fases do processo de integração, a sua relação com o processo de globalização, para que a gente possa avançar no conteúdo a partir daqui. Eu não quero estar falando tanto, porque não existe interação de questionamentos de quem está ouvindo. E o interessante é que hajam esses questionamentos. Então, eu gostaria que vocês mandassem os questionamentos para mim via WhatsApp, para que eu vá respondendo e enviando para vocês as respostas em termos de debate. Tá bom? E até a próxima aula e um bom dia para vocês.